está composto? Bom, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: quando eu tratei com vocês sobre filosofia medieval, né, vamos analisar a coisa através do esqueminha aqui. Nós temos a antiguidade, né? Na antiguidade, o que nós vamos entender? Além dos pré-socráticos, que são os primeiros pensadores, que tratavam apenas os fenômenos naturais de uma forma racional, nós tínhamos também, posteriormente, os sofistas, Sócrates, e a partir dali, a partir daquele momento, nós vamos analisar a filosofia clássica grega. Então veja bem, pré-socráticos e sofistas. Então vamos, Sócrates, a partir daí nós vamos ter Platão, certo? E depois nós vamos ter Aristóteles. Oi? Ali aspecto histórico, Características pessoais, características pessoais. Aristóteles. A partir daqui nós temos aquilo que nós chamamos de filosofia clássica grega. Os dois tópicos que compõem a filosofia clássica grega, Platão e Aristóteles. Tá? Só que veja bem, ao terminar a antiguidade, isso falando de história da filosofia ocidental. Ao terminar a antiguidade, nós vamos entrar em qual período medieval. E aí que vem a grande questão, o X da questão. Por quê? Porque filosofia medieval é sinônimo de filosofia cristã? Não, porque no período medieval não ocorreu apenas uma filosofia cristã. Mas dentro do contexto histórico da filosofia ocidental, nós já vamos entrar aqui na filosofia cristã. Nós vamos tratar de uma filosofia cristã quando nós estudarmos filosofia medieval ocidental. Por quê? Porque no Oriente tinha um outro tipo de filosofia. Uma filosofia que pensava a partir de modos dinâmicos. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O que vai acontecer aqui? Não vai dar início, então, ao cristianismo a partir de Santo Agostinho? Santo Agostinho? Certo? Se Santo Agostinho vai entrar aqui nesse contexto histórico, ele, para entrar nesse contexto histórico, ele vai ter que fazer o que o Aristóteles fez com Platão. O Aristóteles não rompe com Platão? Não rompeu? Quando ele fez, por exemplo, o Tratado das Categorias. Quando ele faz o Tratado das Categorias, ele nada mais faz do que dizer que o mundo das ideias do Platão é curado. É igual aquele exemplo que eu dei. Para o indivíduo evoluir, ele não precisa nascer, morrer. Ora, então se eu colocar a mão numa chapa quente, eu vou ter que morrer, nascer de novo para aprender que a chapa é quente? Ou eu aprendo com as minhas experiências? Então é isso que o Aristóteles diz, que ele aprende com a sua experiência. E quem pensava que botava a mão no Não, o Aristóteles, na realidade, ele deu uma forçada de barra para dar esse exemplo. Porque o Platão dizia que a evolução vinha a partir das diferentes vidas. Você morria, evoluía, voltava, certo? 3 níveis de evolução. O indivíduo era comerciante, estaria predisposto para o comércio, depois no segundo nível, estaria predisposto para exercer as funções militares, estaria predisposto para atender isso, cada função. Cada reencarnação era um nível diferente, cada função diferente. Você não lembra disso? É bom dar uma recapitulada, tá? Dá uma recapitulada lá. Fica claro isso para vocês? Estou só revisando aqui, viu, gente? E Aristóteles então rompe com Platão. No entanto, quando Santo Agostinho se insere nesse contexto histórico da filosofia ocidental, ele, para poder se estabelecer, ele tem que romper. Ele vai romper com quem? Quem estava em evidência nesse momento? Aristóteles. Mas para ele romper com Aristóteles, ele vai se basear em Platão. Então, veja bem, né? Então ele vai se basear em Platão para romper com Aristóteles. Posteriormente, ainda na Idade Média, você vai ter a Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média, nós vamos ter um outro pensador. Esse outro pensador se chama São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele vai revolucionar a filosofia. E ao revolucionar a filosofia, ele rompe com Santo Agostinho. Rompendo com Santo Agostinho, por tabela, ele rompe com quem? Platão. Platão. Mas para ele romper aqui, ele vai se basear em Aristóteles. Assim como no período moderno, nós vamos ver os pensadores racionalistas. Os pensadores racionalistas, por exemplo, René Descartes, que diz penso, logo existo, as coisas que estão mais ligadas ao mundo das ideias, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que romper com quem?
pensamento ocidental. Então nós temos aqui, ó, René Descartes, ou Descartes. Ele vai romper com São Tomás de Aquino, que por tabela rompe com quem? Com Aristóteles. Mas para ele fazer esse processo, ele vai lançar mão dos pensamentos de Platão. Então Descartes, ele é platônico. No entanto, já no período contemporâneo, nós vamos ter aqui os filósofos que vão tratar a partir das experiências, tá? Os iluministas, vamos dizer. Então, esses iluministas, ou filósofos empíricos, eles vão romper com Descartes. Só para você ter uma noção, penso logo existo. O iluminismo, ele, na verdade, surge no período moderno, mas é ele que dá todo o embasamento ideológico para que a humanidade saia do moderno, ou seja, rompa com aqueles valores absolutistas, mercantilistas, e insere num novo contexto diferente do antigo regime, ou seja, absolutista, com base na ideologia iluminista. Então, nós, aqui, quando nós entramos na idade contemporânea, quais são os marcos? Revolução Francesa, Revolução Industrial, tudo isso se baseia em qual filosofia? Iluminista. Tá? Então, esses iluministas vão romper com quem? Com Descartes. Então, um exemplo de iluminista é o Charles Darwin, por exemplo, ou Darwin para alguns. Então, é alguém que está sempre a campo, experimentando, fazendo experiência. Então, quando eles fazem toda por exemplo, no caso da origem das espécies, né, tudo com base em experiência. Né? O Linneu, se eu não me engano, faz toda aquela classificação que explica a questão filho, origem, família, ordem, né? Tudo aquilo está inserido nesse contexto aqui, mas com muita experiência, não com especulação ligada com as ideias, desenvolvendo um pensamento que tem lógica, né, que é ordenado, mas que ele não admite, de certa forma, experimentação. Então isso foi presente durante o período onde o Descartes, por exemplo, estabeleceu sua filosofia. Kant, por exemplo, é ele que insere o pensamento experimental. Não, isso aqui é a história do pensamento ocidental. Você vai entender melhor na hora que eu for ali. Não, o Descartes, ele vai romper com o pensamento com São Tomás de Aquino, que por tabela ele rompe com Aristóteles, mas para ele romper com esse aqui, ele vai lançar a mão do pensamento de Platão. Valeu Platão. E depois aqui por fim, Aristóteles novamente. Então, por exemplo, no Kant,